Hoje, na paz do tal João de Santo Cristo, vou analisar o mangá One Piece, que nesse capítulo 1188 seguiu trazendo decisões ruins. Esse capítulo tá engraçado de acompanhar. Não sei se é só impressão, porém, me parece que não rendeu muito assunto. As discussões estão girando muito mais em torno do que o Luffy precisa fazer para vencer Imu do que, de fato, sobre o que aconteceu no capítulo. E até entendo, o gênio é esquisito, muito esquisito. No entanto, surgiu uma teoria, na verdade, é uma ideia que, se acontecer, vou achar bem legal. Porém, o gênio é esquisito porque fica parecendo que o Luffy virou a Bonnie e ninguém quer realmente defender a lógica disso. Dito isso, pra mim, o que menos faz sentido, supondo que o Luffy gênio tem uma explicação, é o Jinbe bloquear um golpe de Imu. Essa inconsistência da força de Imu me irrita. Faria muito mais sentido o esquilo prender o Loki num bloco de gelo do que colocar o Jinbe bloqueando um golpe que visava matar o Loki. Luffy, cheio de energia, não pulou na bala, mas o Jinbe pulou. Pra mim, se a parte Luffy gênio não tiver uma explicação, Jinbe bloqueando Imu será a cena mais sem sentido pra mim. Pra começar, fazer uma menção honrosa para a capa, não tem nada demais, além do Sanji que parece correr para a coroa. Um tipo de mensagem subliminar que o Oda adora fazer. Legal, mas e a Nami? É uma mensagem subliminar também. Quer dizer que ela pretende se sacrificar pelo bando. Esse Oda está piorando com o tempo. Enfim, capa mencionada, vamos ao capítulo que começa naquele pique. O capítulo abre com uma ligação, alguém está chamando até que uma voz responde. Descobrimos que a pessoa ligando é Joy Boy e quem atende é Imu. Imu já falava desse jeito arcaico, enquanto Joy Boy parece falar normalmente. Claramente, Imu não era com quem Joy Boy queria falar e essa deve ser a primeira conversa da dupla, o dia em que se conheceram. Infelizmente, são migalhas que não dizem nada sobre o passado, além disso, esse foi o auge do Luffy. A decadência do Luffy começa com Imu usando o Omen para envolver o seu braço para dar um soco, Luffy tenta desviar de uma forma esquisita, esticando o pescoço e deixando o corpo parado. Imu poderia simplesmente afundar o punho no meio dos peitos dele, mas ficou revoltado com a audácia e perseguiu. De forma muito interessante, o fogo do Omen, semelhante à presença dos Zeus no clima Tect da Nami, foi consciente e alterou a estrutura do corpo de Imu para que o braço pudesse se contorcer e esticar, não só acertando a cabeça do Luffy, como o empurrando até o chão antes de explodir. Descobrimos assim, uma nova propriedade da chama de Imu. Ela pode modificar a forma do seu corpo, ou seja, com isso fica a dúvida, o quanto ele pode modificar o corpo com isso. Será que essa sua forma demoníaca já é uma forma alcançada através do Omen? Isso também pode estar nos entregando tudo o que o Omen pode fazer. No momento, além de alterar parte do corpo, também foi usada como guia para ataques, empoderamento de aliados, para transformar objetos e para ataque explosivo perfurante. Aqui, vou tratar o Omen como sendo a mesma chama da auréola, não acho que seja errado pensar assim depois do que vemos nesse capítulo. Além disso, conseguimos definir algumas coisas. A cauda, asas e tridente que a Gunko usava é Oman. Os avatares nos corpos dos cavaleiros e anciões também são feitos com o Omen, mas especificamente, com a chama da auréola. A regeneração dos corpos também é algo que vem do Omen. Afinal, se o fogo negro pode alterar a forma de um corpo, manter o corpo inteiro deve ser tranquilo. Depois vem os círculos mágicos, meu palpite atualmente é que são uma forma de usar o Omen sem precisar usar o selo de mão. E sua função é locomoção. Durante a batalha, vemos como Imu coloca o fogo nos alvos e os usa para guiar os seus ataques. Então dá para imaginar que os círculos mágicos, além de suprir a necessidade do selo de mão, utilizam o mesmo método para enviar uma figura do ponto 1 para o ponto 2. Acho que dá para fechar que é isso. Já a imortalidade precisa ter relação com os corações mecânicos, e se você destrói o coração de alguém, não tem como essa pessoa voltar, o que explicaria o fim de Harald, além de entregar algo que espero. Certas decisões não têm retorno e um pacto feito por livre e espontânea vontade com Imu não deveria ter salvação. A única coisa que ficaria fora do lugar aqui é o livro. Porque não faz sentido nenhum. Pensa, se Imu pode criar armas com a chama negra, por que convocar um livro? Fiquei pensando nisso e uma ideia que tive, usando Hunter x Hunter como referência, dá pra explicar isso. Em Hunter x Hunter, há muitos poderes que exigem que condições sejam cumpridas para serem ativadas. Nesse caso, o livro carregaria o pacto de Aquao que, para ser ativado, exige que o alvo seja apunhalado e receba um disparo da pistola. Sem que essas duas condições sejam realizadas, o pacto não poderia ser forçado nos gigantes.
Inclusive, é possível que a técnica do Dome Reverse, as duas versões, possua condições que precisam ser cumpridas para que funcione. Obviamente, a diferença estaria principalmente no resultado. O pacto de Aquaal dá o poder de contágio, permitindo que o Dome Reverse se espalhe, enquanto o usado no Shebeck não possui essa capacidade. E o Dome Reverse usado em Shuri e Reuven já é bem diferentes, pelo menos a impressão que tive sobre a Shuri é que ela ficou maligna, mas estava muito mais consciente. Shebeck parecia uma fera enquanto Shuri parecia normal. Dito isso, a única coisa que falta aqui é descobrir a origem desses poderes. Imu é um demônio. Ou esse poder vem de uma fruta? Se vem de uma fruta, eu tenho um palpite ousado que quero espalhar. Depois de ver o fogo alterar a forma do braço de Imu, e depois com a transformação maluca do Luffy, que comentarei já já. Mas, Luffy é um exemplo óbvio de alguém que não sabe o que está fazendo. Ele não sabe que sua fruta não é uma paramercia, e sim, uma Zoan. Essa falta de consciência pode muito bem estar limitando a forma como ele usa os seus poderes. Por outro lado, se Imu possui uma fruta, teríamos um exemplo de alguém que domina perfeitamente o poder dela. Talvez alguém que também possui um entendimento muito bom da própria fruta seja a Bonney. Graças a uma fala do Saturno, acredita-se que a Bonney só consegue usar os poderes do seu fruto porque é uma criança. Mas, será que isso é real? O fruto da Bonney tem o poder claro de distorcer a realidade, ela só precisa pensar e a fruta pode alterar a realidade para fazer ela ser qualquer ser ou pessoa. Será que isso exige criatividade infantil ou só precisa de conhecimento? Se a pessoa sabe que o poder da fruta é permitir acessar o futuro, qualquer futuro que você consiga imaginar, a pessoa não precisa ser uma criança, ela só precisa testar para descobrir que pode acessar qualquer futuro. Obviamente, para acessar certos futuros, ela precisa ser capaz de sustentar a transformação. Com 12 anos, ela conseguiu acessar o futuro em que é Nika, uma versão baseada no Luffy. Obviamente, o futuro é limitado à imaginação, no sentido de que a pessoa precisa imaginar como seria, por exemplo, um deus do mar. E esse tipo de imaginação exige experiência e vivência. A Bonney nunca criou nada baseado na sua imaginação infantil, todos os futuros que acessou se baseiam em coisas que já ouviu. Na primeira vez que distorceu o futuro para ser Nika, ela só sabia que Nika tinha o corpo de borracha que esticava livremente. Ou seja, Luffy sempre pôde esticar o corpo, ele nunca precisou inflar ossos, se é que de fato ele usou ar e não era só um efeito placebo. Ele achava que estava soprando ar para dentro dos ossos e o corpo reagia porque era possível, inclusive, ele faz isso hoje. Quando fogem do castelo do Road, Luffy infla o braço sem soprar nada. Ou seja, quer dizer que o Luffy nunca soube usar os seus poderes corretamente. E ainda hoje ele não sabe, porque nem sabe que possui uma Zoan. Ou seja, talvez a gente não esteja nem vendo a forma real de Nika. Pode ser que o aumento de poder venha quando Luffy descobrir quem é Nika, descobrir qual é o seu fruto e o utilizar corretamente. É isso que acredito, além de Imu, muito pouca gente sabe usar o real potencial de suas frutas e o Luffy estaria nessa lista. É isso que espero, porque, se não for, o futuro será triste. Falando em tristeza, chegamos à parte polêmica para mim. Temos o Luffy usando seus poderes, invocando o Gomu Gomu e Imu só observando o pobre coitado que tá tentando impedir os seus planos. Até que o Luffy resolve usar a forma demônio divino, Majin. E veja, isso é uma transformação. O Luffy não está simplesmente alterando a sua forma para parecer algo que o inspirou, como na terceira e quarta marcha quando ele infla os ossos para parecer um gigante, ou quando infla os músculos para ter braços de gorila ou estica os braços como se fosse uma serpente. Ele simplesmente se transformou em um gênio gigante. Suas pernas sumiram e viraram fumaça, sua aparência mudou. E isso, para mim, não é liberdade, não é usar o poder de elasticidade com liberdade. Aí já está, como um camarada falou, parecendo os poderes da Bonney. Luffy acabou de alterar a realidade para uma em que ele é um gênio. Isso é péssimo, a não ser que, lá vai, discutindo essa transformação, teve quem apoiasse dizendo que fazia sentido. Gênios estão ligados a desejos e, no primeiro mundo, as pessoas rezaram para o Deus do Sol. Bacana, mas essa referência não funciona. Luffy não sabe nem que a sua fruta é Zoan, muito menos quem é Nika e a sua ligação com desejo e pedidos. Como comentei, as mudanças físicas do Luffy sempre vêm para imitar alguma coisa que ele viu e em momento algum teve algo que fizesse referência para um gênio. Talvez ele tenha visto alguma coisa quando estava na escola, talvez, porém, ficou perfeito demais. Até braçadeira, brincos e turbante o gênio tem, sem falar dessa barba de bode enorme. E a única coisa que poderia justificar isso positivamente seria essa ser a forma real da criatura Nika.
Imaginamos Nika como um ser humano, gigantes por vezes, mas uma figura humana por causa de todas as referências mostradas até agora. O Nika lutando contra o deus da guerra de Elbaf, o Nika que aparece quando Jarul fala sobre a lenda do deus do sol e o Nika que o Rus fala, todos possuem figuras humanas. Talvez o tamanho não seja humano, mas a forma do corpo é. E como Joy Boy e Luffy aparecem com a mesma forma usando o despertar, naturalmente, pensar que Nika seria um ser humano é o mais óbvio. Porém, e se Nika for um gênio? E se Nika é um Majin? Nesse caso, essa seria a primeira vez do Luffy usando a forma real do Nika sem nem saber, completamente inconsciente da realidade. Isso seria incrível, e, no meu ponto de vista, a melhor forma de explicar isso. A outra forma é, ele fez porque quis, e daqui a pouco a gente vai ver o Luffy se transformando em dragão, em cachorro, em pássaro, ou em qualquer coisa que ele se sinta livre para se transformar. Com isso, One Piece se tornaria Naruto. A história começa com o Luffy usando um poder de borracha, usando da criatividade para superar todo tipo de inimigo, inimigos que possuíam os mais diferentes poderes, o que o colocou na desvantagem na maioria das batalhas. Para hoje em dia temos um Luffy que pode usar a forma que quiser, pode simplesmente pegar um pedaço de árvore e transformar em qualquer coisa. A gente viu ele fazer um bastão, mas ele poderia ter feito uma espada, um martelo, poderia ter feito qualquer coisa e agora, se ele puder assumir qualquer forma, vai ser o dia mais glorioso para os fãs de Naruto. Então, espero que essa transformação seja possível porque Nika, a criatura Nika, é um gênio e é por isso que Luffy conseguiu fazer um taco de beisebol, é por isso que ele transformou o próprio cabelo num óculos de aviação, porque gênios possuem esse tipo de poder mágico. Caso contrário, será um dia triste para mim. E aí, beleza, saímos desse enorme potencial de ser genial ou ser medíocre e vamos para a loucura do capítulo. Luffy encara Loki na forma de gênio e começa a lamentar a morte do Loki, claramente uma cena construída para ser uma piada. Imagina o Loki morrer e o Luffy ficar rindo, como se não tivesse nada a ver com ele. Seria horroroso, mas o ruim vem com Imu tentando finalizar o Loki. Nessa cena, temos duas opções, ou Oda está no foda-se, ou o Ratatoski não pode usar os seus poderes sem que alguém empunhe o martelo, porque a solução mais simples era congelar o Loki, já que o gelo é indestrutível. Mas aí, talvez o Ratatoski não possa e o que temos é o Jinbe usando um soco para parar um golpe que o Luffy teve que usar a metralhadora a jato no modo despertado. O parâmetro de poder foi para o caralho em segundos. Como o cara que consegue exibir esse tipo de poder foi derrotado pela Gunko. Sabe, o nível de preguiça que sinto vendo isso é gigante. Se tivesse colocado todo o bando bloqueando isso, minha suspensão de descrença salvaria a cena pra mim. Como foi só o Jinbe, não dá, achei forçado demais. Bom, a resenha segue direto para mais um momento de Alzheimer de Imu. Primeiro, Imu realmente não sabia que tinha falhado em destruir o gelo do Ratatoski, ou seja, Imu nunca enfrentou o Ratatoski no passado. O que diminuiu em muito a teoria que aponta o Nika enfrentando o deus da guerra de Elbaf ser Imu. Se ele de fato enfrentou o gigante com o esquilo, ele deveria saber sobre o poder de gelo. Dito isso, o ponto mais importante é o momento em que ele ouve Brook chamar Gunko pelo nome real, ele lembra do afro e fica em choque. Ele não lembrou do momento em que enfrentou o Brook no corpo da Gunko, mas lembrou, possivelmente, do Brook que foi apunhalado pela Shuri. O que faz sentido, quando ele possui Saturno e o Marcus, é diferente. Nada que aconteceu antes de Imu expor a sombra foi gravado. Ele esqueceu que Elbaf não tinha rei, esqueceu que tinha nomeado Dory e Brog como reis de Elbaf, esqueceu do momento em que Brook revela conhecer a Gunko, tudo isso foi esquecido. Ele só lembra das coisas que aconteceram após expor a sua sombra, que imagino ser uma forma de avatar. O que é bem interessante, mostra que os pactos possuem limites e mesmo que assuma o controle de alguém, se não expor o seu avatar, nada será transmitido ao corpo original. Isso é bom, está estabelecendo limites que são extremamente necessários. Outra coisa, quando assume o corpo, como fez com a Gunko, provavelmente, o avatar estava atuando de forma automática. Imu não estava controlando Gunko diretamente, só quando o avatar foi exposto, ali sim, era Imu atuando. Só isso explica esse apagamento das memórias vividas através do corpo da Gunko. Para fechar essa parte, tem um diálogo bem legal com o pessoal discutindo o que fazer com uma pessoa congelada, e alguém fala sobre quando a Robin e Luffy foram congelados. Brook, Frank e Jinbe não estavam lá nessa época. Aqui chegamos à página final. A insanidade em quadrinhos de mangá. Primeiro, nem lembrava que a capa tinha sido transformada no par de asas, nem lembrava mais disso. Segundo, Luffy foi humilhado.
Descobrimos que essa lança, na verdade, era uma chama negra pertencente à auréola em suas costas. Descobrimos isso com Imu devolvendo a arma, antes de puxar uma nova. Essa, em especial, possui um nome. Não lembro se a lança tinha um nome, até pesquisei um pouco, mas não achei nada. De qualquer forma, a espada vazio possui um poder assustador. Assim que surge por completo, faz com que todas as árvores na região sequem. Isso não é só os galhos finos, o galho principal também está secando. Porém, aparentemente, o efeito do fogo da espada só afeta plantas. O que deve se dar glória, já que no segundo seguinte, enquanto chamava Luffy de fraco, Imu atravessou a espada pela barriga do garoto borracha sem dó. Por coerência, é para ressecar igual a árvore, mas talvez seja pedir demais. Um fato é, Imu jogou na cara que o Luffy não passa de uma imitação mal feita, porque Joy Boy era infinitamente mais poderoso, tirando Luffy pra merda. Com isso colocado, vem a pergunta que todo mundo está fazendo: como Luffy sobreviverá a isso? Vamos ser sinceros, Loki tomou uns 8 golpes na barriga e tá bem, então Luffy deve segurar um empalamento na moral. Fora que o Chopper está por aí, pra ele fazer uma costura com ponto em cruz é 2 palitos. Porém, isso é supondo que Imu não vai fazer o Luffy de pula pirata. E, para que isso não aconteça, alguma coisa precisa ser feita. Depois do Jinbe bloqueando Imu, pode ser que alguém dos chapéus de palha faça boa, mas acho difícil. Ninguém ali tem dano ou velocidade para salvar o Luffy, ou não deveria ter. Loki também não está vivendo a sua melhor fase. Zoro e Sanji estão resolvendo os seus próprios problemas. Sobrando, obviamente, o Barba Negra para fazer a boa. Apesar de parecer uma ideia maluca, a verdade é que Barba Negra estava prestes a agir, só não sabemos se ele vai atacar a Terra Sagrada como o exército revolucionário fez. Entretanto, temos o Barba Negra mandando o Lafitte se preparar e o Lafitte estava vigiando a Terra Sagrada. Também temos o Caribou que chegou na Ilha Pirata e deve revelar para o Barba Negra a localização de Pluton e Poseidon. Então podemos ver o Barba Negra fazendo algo grande. Ainda mais porque a Catarina Devon tocou o Saturno e agora pode se transformar no falecido ancião que, inclusive, o Barba Negra não sabe que faleceu. Ou seja, podemos ver o Barba Negra tentando usar a Catarina para se infiltrar no governo mundial ou em alguma base da Marinha usando a forma de Saturno que nem todo mundo sabe que foi de arrasta. Claro, ainda podemos ter a interferência de Dragon, talvez do Shanks e a mais improvável de todas, Eustace Capitão Kid pode aparecer para salvar o dia. De qualquer forma, minha aposta se manterá com o Barba Negra tentando invadir a Terra Sagrada com a cópia do Saturno e inevitavelmente precisando usar a força após descobrir que o ancião foi de to finish. Enfim, é isso. Muita loucura, Luffy gênio tem potencial para o bem, mas também tem para o mal. Veremos qual lado Oda escolherá, a glória ou a decadência. Bom, é isso, o vídeo acabou.